Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir um favor de vocês. Vocês pegarem o celular, quem quiser anotar no celular, ou pegar um papel, quem tiver um papel e uma caneta fácil. E a gente vai escrever uma coisa que você sabe que você tem que fazer essa próxima semana. Você precisa resolver, não está saindo da sua cabeça. É uma coisa que você sabe que não dá, tem que resolver. Pode escrever no celular, está liberado pegar o celular nesse momento. Pode escrever num papel. Se for mais de uma coisa, escreve rapidinho, mais de uma coisa. Mas escreve uma coisa que você precisa resolver essa semana. E que é você que tem que resolver, né? Não dá para ninguém resolver por você. Você precisa resolver isso. Deu para escrever? Lembrou? É a primeira coisa. Essa coisa que veio primeiro na sua cabeça é exatamente essa que você tem que lembrar. Deu para lembrar? Senhor, a gente escreveu aqui, seja no celular, seja no papel, essa coisa que não sai da nossa cabeça, Senhor, que a gente sabe que a gente precisa resolver. A gente sabe, Senhor, que tem tirado nossa paz muitas vezes, tem feito a gente ficar pensando o tempo inteiro nela, mas a gente vem te pedir, Senhor, para essa coisa que a gente escreveu agora, que ela é tua, a gente não vai ficar pensando nela nesse momento, porque essas coisas que são da nossa semana, Senhor, vão continuar sendo necessárias de resolver, mas aquilo que o Senhor tem para falar com a gente hoje, Senhor, desde o momento que a gente chegou aqui, recebeu um abraço, comeu junto, que a gente cantou, que a gente te ouviu, essas coisas, Senhor, são as coisas que o Senhor preparou para a gente hoje de manhã. Então, Senhor, que o nosso pensamento esteja tão ligado com o Teu, Senhor, tão ligado com o Teu, que as coisas que a gente precisa fazer, Senhor, que não vão mudar, que vão continuar tendo que ser feitas, elas possam ser secundárias agora, Senhor. E que essas coisas não ocupem nosso pensamento além de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, agora quem escreveu num papel, dobra o papel, põe dentro da bolsa, põe dentro do bolso. Quem escreveu no celular, trava aí, vai continuar escrito aí, ninguém vai tirar, vai continuar tendo que ser resolvido. A gente está numa série Grandes Perguntas de Jesus, né? E vou contar uma coisa para vocês. Eu vim descobrir que eu tinha que usar óculos, eu já tinha uns 13 anos, mais ou menos. E aí que eu comecei a ter várias dores de cabeça na escola. E aí a mamãe e o papai me levaram no oftalmologista e descobriram que eu tinha que usar óculos, que eu tinha miopia e astigmatismo juntos. E eu comecei a usar óculos, né? E um belo dia, no início do período que eu estava já usando, eu lembro de estar numa pizzaria com a Marcela e outras pessoas, mas a gente estava no Itapizza, que eu não sei quantos frequentaram, mas Itapizza antigão, assim, lá no Beija-Flor ali, eu acho. Não, né? É antigo, gente. Mas ele era alto, assim, dava pra ver boa parte, assim. Lírio do Vale, isso mesmo. Itapizza no Lírio do Vale. A gente estava lá e eu estava de óculos. Uma das primeiras vezes que eu estava usando óculos. E eu disse pra Marcela, menina, quando tu olha pro poste, como que tu vê a luz? Aí ela disse, eu vejo a luz, vejo a lâmpada. Aí eu ri, eu disse, cara, eu a vida inteira olhei para o poste e eu enxergava um borrãozinho assim, um traço borrado. E eu achava que era assim, que todo mundo enxergava desse jeito. E quando eu botei o óculos, eu descobri que todo mundo vê a bolinha da luz. Ela é uma bolinha, igual a lâmpada, né? E eu fiquei assim, maravilhada. Parece uma coisa tão banal, né? Mas as pessoas realmente enxergavam a bolinha em forma da lâmpada e não um traço, né? Um borrão. E quando olhavam para a luz, e eu fiquei impressionada em quantas coisas eu conseguia enxergar de óculos. Por exemplo, eu nunca mais tinha perdi um ônibus depois dessa, porque o ônibus ia chegando e eu vinha assim tentando enxergar qual era o número quando às vezes passava e eu não tinha feito parada. Olha que auxiliador idôneo, gente.
Obrigada, amor. E aí que eu comecei a perceber quantas coisas eu estava assim, né, de alguma forma perdendo por não estar com meu óculos. E como ele era necessário para mim, eu nem sabia. Tendo isso em vista, cadê o meu auxiliar de slide, gente? Cisa foi embora. Tá aí com o negócio? Passa aí. Vamos ler juntos aqui o texto que a gente vai meditar hoje de manhã. Vamos lá? Marcos 8. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Primeira coisa que a gente vai entender aqui é esse lugar, Betsaida, é assim que fala mesmo, né, pai? Betsaida. Era um vilarejo de pescadores, ele ficava ali na redondeza de Cafarnaum. Essa outra a gente já ouviu mais, né? Cafarnaum, de vez em quando aparece ali na Bíblia. Isso tudo dentro da Galileia. E o interessante da gente entender o contexto é que Jesus já tinha comentado algumas vezes sobre a incredulidade do povo ali naquela área. Ele fala em diversas vezes, eu até anotei aqui, Mateus 11, 20, 24, Lucas 10, 12, 15. São vários textos que ele vai falando sobre a incredulidade das pessoas ao redor dali. Em como alguns sinais aconteceram e eles continuavam duvidando. Então, isso é interessante para a gente entender o porquê que Jesus chega ali. E olha que ele estava vindo de um milagre gigante. Ele tinha acabado de multiplicar os pães. E ele está vindo desse contexto e num lugar que aparentemente era o lugar para ele bombar, depois desse último milagre, ele pega o cego e ele tira do povoado. Ele leva para fora. Nesse lugar que Jesus estava, como ele falou várias vezes, não é um lugar que Jesus era muito bem recebido, né? Ele tinha diversas vezes chamado a atenção para a incredulidade. Então, por que Jesus escolhe ali um momento para fazer uma coisa de maneira discreta, né? Fora do povoado, e não faz como a gente imaginava que ele poderia fazer, já que era um lugar que as pessoas estão duvidando dele, por que não fazer um milagre para tocar a boca de todo mundo, né? Por que não chamar a atenção para o pessoal e dizer: gente, olha aqui o que eu sei fazer, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que eu consigo fazer isso daqui? Vocês não estão entendendo que eu posso fazer o que eu quiser? Mas não. Ele mais uma vez chega num lugar que as pessoas não estavam acreditando muito, estavam duvidando, estavam enchendo o saco. E ao invés de ele chamar a atenção para aquilo ali que ele vai fazer, que ele já sabe que ele vai fazer, ele chama o cego para fora do povoado. Uma escolha interessante, eu diria, né? Mas Jesus não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a primeira vez que ele chama a gente para sair do povoado. Não é a primeira vez que ele sai do vilarejo para fazer alguma coisa. E não é a primeira vez que ele fala no final de um milagre: cara, fica na tua, não conta para ninguém não. Não vai por dentro do povoado gritando o que aconteceu. Não é a primeira vez que ele faz isso. E é interessante que isso parece que incomoda a gente, né? Por que Jesus, olha só, ele já começou a se manifestar, ele já tinha 30 anos. Ele vai morrer logo, né? Só foram 33 anos. Ele tem pouco tempo, aparentemente, né? E as oportunidades que ele tem, ele pega e fala isso. Nada a ver, né? O que Jesus tinha em mente falando uma coisa? Pô, não era uma oportunidade legal de sair contando para todo mundo? Gente, olha aqui, olha só, fala aí a fofoca, cara, eu acabei de fazer, espalha aí, ó, eu sou o Messias. Não, ele não é a primeira vez, ele escolhe isso várias vezes. Fica quieto, cara, não precisa falar para ninguém não. Vamos ali fora, que eu vou falar contigo ali fora. Mas o fato de incomodar mais a gente com esse quesito do que com outras coisas que acontecem na história, fala muito mais sobre a gente do que sobre necessariamente o que está acontecendo. Por que incomoda a gente? Por que a gente precisa contar? Por que a gente precisa sair fazendo um alarde sobre as coisas?
Ele chama o cego para sair do vilarejo. Não teve hashtag partiu ver Jesus. Não teve selfie com Jesus, minha hora chegou. Não teve, vamos galera, posta aí que hoje é dia de milagre. Não teve nada disso. E ele sai dos holofotes. E a gente fica pensando, ao invés de pensar o que Jesus vai fazer, o que incomoda a gente é: será que eu posso postar? Será que eu posso mostrar o que está acontecendo? Será que eu já posso publicar? Será que eu posso mostrar para todo mundo? E isso incomoda a gente de alguma forma que chega a ser estranho. E a gente vive nesse momento que a gente tem essa necessidade de mostrar tudo o tempo inteiro. A gente mostra o nosso corte de cabelo, a gente mostra o que a gente está comendo, a gente mostra os nossos exercícios, a gente mostra o que a gente está escutando, a gente mostra toda vez que a gente encontra alguém, a gente mostra até o que a gente está, quando a gente está fazendo nossa devocional. A gente faz a forma perfeita da Bíblia com uma caneta que a gente nem vai usar, porque a gente nem usa caneta mais para escrever nada. Põe a caneta, a luz do céu, e a gente tira uma foto bem bonita da Bíblia da hora da devocional. A gente tira foto da gente louvando, a gente grava a gente louvando muitas vezes, né? Cantando. A gente fica fazendo isso o tempo inteiro. A gente vive nessa sociedade que a gente quer mostrar o tempo inteiro o que está acontecendo. E vai jogando isso para dentro da igreja. É foto da gente devocional, é foto do jejum, é foto do hashtag da minha oração. E a gente vai postando, e Jesus chamando o cego para ir para fora do vilarejo. A gente vive numa sociedade... Eu não sei cadê o Cisa, faça assim, ele não está para esse lado. Essa psicóloga falou uma coisa bem interessante numa reportagem que eu estava lendo sobre essa questão da superexposição. O ser humano criou a necessidade de se expor em um grupo virtual. É possível criar fantasias nesse mundo e uma imagem daquilo que gostaríamos de ser. A sociedade vive um momento da supervalorização do eu. Muito interessante como muitas vezes isso acontece, né? A gente coloca a música do momento lá, porque todo mundo vê que a gente está escutando. Às vezes a gente nem escutou toda, a gente passou, botou outra música para tocar depois. Ou a gente tirou foto lá, fez um momento ideal para fazer devocional e a gente nem leu nada, a gente só tirou foto da Bíblia. Ou a gente só deu print, né, porque a gente estava lendo a Bíblia no celular. A gente mostrou para todo mundo devocional, mas a gente não parou para refletir sobre aquilo, a gente não fez o devocional, a gente leu um texto e postou. A gente passou mais tempo tirando foto na hora do louvor do que necessariamente entendendo o que as letras estavam falando, né? É uma supervalorização do eu. E quando Jesus chama a gente para ir para fora da cidade, seja ela virtual ou física, Ele está dizendo: eu não vou concorrer com esses milhões de vozes. Eu não quero concorrer nem com a sua própria voz que está falando: olha para mim, olha para mim, olha para mim. E quando eu falo isso, eu estou falando de mim também. Quantas vezes eu posto? Eu passo o dia inteiro postando, gente. Foto do Judá, então, vixe, o dia inteiro. E aí, tem gente que fica com raiva quando eu não posto, né? É aí que eu posto mesmo. Mas nesses milhões de vozes que a gente vai criando ao nosso redor, Jesus chama a gente para ir para fora do vilarejo. Ir para fora da cidade. Ir para fora das vozes. Ir para fora dos holofotes. Ir para fora das câmeras. Ir para fora dos aplicativos. Gente demais, falando alto demais, o tempo todo demais, né? Essa música, quando eu estava estudando isso, essa música do Thiago York vinha na minha cabeça. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Quando que a gente vai procurar um pouco de paz para entender o que está sendo necessário ser dito? Então Jesus está convidando a gente para entrar no nosso secreto, orar em secreto, no nosso aposento, que em secreto que Ele vê, que Ele vai nos recompensar. E o publicamente aqui do final do versículo não deveria ser a nossa intenção final. Eu vou orar em secreto porque é publicamente que Jesus vai mostrar. Então, quando Ele fizer, eu posto, é isso? Não. Essa não é a intenção. Quando a gente vai para o secreto, é para ser modificado. E conforme a gente vai orando, não é que Deus vai escutar e vai fazer tudo o que a gente quer. É que a gente vai sendo modificado por Ele. E o postar e o publicamente não interessa. O publicamente vira totalmente secundário. O contar as bênçãos vira consequência. E não o eu preciso ir para o secreto porque eu preciso de bênção.
Eu preciso fazer isso porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho. A intenção do coração vai sendo modificada conforme a gente vai entrando no secreto. Então, que hoje nós estejamos saindo fora do vilarejo junto com o cego para entender o que Jesus queria fazer com ele nesse momento. E ele pergunta da gente, próximo, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Na uma versão, o que vês? Outra versão, o que você vê? O que você está vendo? A pergunta é a mesma. O que você está vendo? A história fica interessante, né? Jesus primeiro tira do povoado, que já era estranho, e joga saliva no olho do cara, o que é muito estranho, né? A gente não vai nem entrar nesse quesito aí, porque diz que tinha uma onda sobre saliva nessa época, que tinha todos os poderes aí que o pessoal acreditava. Então, provavelmente ele estava usando isso como contexto. Mas a gente não vai entrar nessa onda porque é meio nojenta, né? A gente não precisa falar sobre isso. Já basta a nossa mãe, quando vê um sujinho na nossa cara e lá lamber assim, já chega de nojeira. Mas ele pega e coloca a saliva no olho do cara e pergunta o que ele está vendo. Mas Jesus, ele não dá ponto sem nó. Alguém já viu Jesus dar ponto sem nó? De fazer uma coisa e não ter uma explicação no final, não ter uma lição de moral, assim, né? Não ter um aprendizado. Jesus não faz. Toda vez que ele faz alguma coisa, ele quer ensinar alguma coisa. E esse milagre parece estranho, porque Jesus pega e faz pela metade. O cara não enxergou de uma vez, né? Será que ele fez mesmo só para dizer, ops, foi mal, cara. Eu passei só metade do meu poder, desculpa, vou fazer de novo para ver se dá certo. Não era essa a intenção de Jesus. Ele não queria só dizer, tipo assim, opa, tá vendo? Eu posso soltar metade do poder. Não era essa a intenção dele. Ele tinha uma intenção mais profunda do que isso. E a minha pergunta é, vocês já viram o processo que é para a gente ver? Fora a Nanda, que estudou sobre isso, provavelmente na faculdade. Vocês já viram como é que é o processo de enxergar? Depois a gente volta para o texto, passa para o outro. A gente precisa da luz, a luz passa por dentro do nosso olho, e aí dá um impulso lá no nosso olho para poder a gente enxergar o que a gente está vendo lá na nossa frente. É tudo tão rápido que a gente não percebe, mas tudo isso acontece. Não é assim, a gente viu e só passou ali e enxergamos qualquer imagem. Tudo isso acontece para a gente conseguir ver. Mas em algum momento, quando Jesus falou para o cara, o que você está vendo? Oi? E depois que muda para o cérebro, ainda tem isso, né? A luz faz o olho quando entra para o cérebro, ela está invertida para depois do cérebro trocar para a gente ver isso na maneira correta. E é interessante porque nesse processo todo, que acontece super rápido, a gente nem percebe o que está acontecendo, provavelmente só acontece quando a gente percebe que está embaçado, alguma coisa, por isso que a gente precisa de óculos, deu errado. Deu bug aí no meio do caminho e o cego não conseguiu enxergar desse jeito aqui. Alguma coisa aconteceu aí nesse caminho. E ele não enxergou certinho como ele deveria estar enxergando, como o milagre deveria acontecer, como a gente acha, né? Como a gente acha que deveria ser. E Jesus pergunta, né? O que você está vendo? E a história fica muito louca. Ele tira o cara do povoado. Ele joga cuspe no olho do cara. Ele faz o milagre pela metade. O cara diz para ele pergunta dele o que ele está vendo. E no meio do caminho o cara ainda dá a resposta errada. Porque não era para ele dizer que ele está vendo. Quando Jesus faz um milagre, tu vai dizer, Jesus, o senhor errou, cara. Desculpa, mas não deu certo, não deu certo. Eu pedi uma coisa, o senhor entregou outra. Não foi isso que eu falei. Então eu pedi, o senhor entregou só a metade. Não está certo, Jesus. Resposta errada. O cara falou, não, olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo as pessoas, elas parecem árvores. Resposta errada de novo. Esse milagre está todo estranho, gente, está todo estranho. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não tá, quase ninguém está vendo, está fora do povoado, tem cuspe envolvido, tem o milagre acontecendo pela metade, o cara que está recebendo o milagre dá a resposta errada, mas o milagre está lá acontecendo. E o interessante é a gente entender que quando passa por esse processo de enxergar, ele enxerga alguma coisa, E ele fala que as pessoas são como árvores.
E a gente tem que entender que existe um processo de ver e o processo de distinguir. No momento, à primeira vista, o que ele enxerga por primeiro, ele está dizendo que ele não está conseguindo distinguir o que está acontecendo. Ele está vendo, mas ele está vendo pessoas como árvores. O que a gente vê de primeira que a gente não consegue distinguir? Muitas coisas, muitas coisas. O nosso olho prega peças a gente várias vezes do dia e a gente nem percebe. Às vezes, por exemplo, eu que tenho astigmatismo, quando eu coloco o óculos e eu estou andando, o chão parece que eu estou pisando um pouco errado. Até eu me acostumar com a vista que estava de um jeito e botar o óculos para a vista certa. Eu piso um pouco errado até me acostumar à profundidade que eu estou pisando. É muito rápido, mas acontece. A gente custa a entender o que a gente está vendo e o que a gente está distinguindo. E nesse caminho, coisas passam desapercebidas. A gente vê coisas e a gente não distingue elas. A gente vê coisas como árvores. Nesse caminho, o que a gente consegue ver quando a gente presta atenção é diferente do que a gente vê de primeira. Como essa imagem que a gente está vendo. De primeira, a primeira coisa que eu vejo são dois senhores, um de frente para o outro. Vocês também? E aí a gente começa a prestar atenção e começa a distinguir a imagem. O que mais tem na imagem? O que mais a gente consegue enxergar? O que mais eu consigo descobrir por trás da primeira visão que eu tive quando eu olhei para isso? Tem muita coisa escondida. Mas na primeira vista, se eu tivesse passado super rápido para o próximo slide, só deixando vocês terem uma piscado e olhado para ela, a gente ia ficar com uma imagem de dois senhores olhando um para o outro. Mas quando a gente distingue o que a gente está vendo, é um processo muito mais profundo do que só ver. E quando a gente vê pessoas como árvores, a gente passa a perceber quantas vezes a gente tem olhado para pessoas e não tem distinguido de fato o que elas são. Marta, nada a ver. Tem nada a ver com o que você está falando. Eu não vejo pessoa como árvore, eu vejo claramente, as pessoas são pessoas. Mas a gente muda e deturpa a maneira correta de enxergar quando a gente objetifica pessoas. Quando a gente deturpa a imagem das pessoas, quando a gente reduz pessoas a coisas como árvores. Nesse processo de deturpação, a gente enxerga bem embaçado, bem embaçado. A gente enxerga embaçado por conta do nosso próprio pecado. A gente enxerga embaçado por conta do pecado dos outros. A gente enxerga embaçado por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo. A gente enxerga embaçado por causa dos nossos traumas, resquícios de dores que ficou, e quando a gente olha para os outros, a gente não consegue ver o que eles realmente são, a gente só enxerga o que a gente quer. E mais perigoso do que isso, quando a gente enxerga as pessoas como árvores, a gente tira a humanização que existe dentro delas, porque a gente reduz elas. E essa coisificação, a gente perde demais nesse processo. E isso é corrosivo para o Evangelho. Porque pessoas não são árvores, pessoas não são coisas. E elas não deveriam estar sendo desumanizadas por nós. Que fomos os primeiros a, quando chegamos próximo da cruz, sermos humanizados de novo. Porque o que a gente era quando a gente chegou perto da cruz era qualquer coisa, menos humano. Era um pedaço de sujeira misturado com pecado, misturado com um monte de trauma. E a gente passa por esse processo e a gente começa a transferir esse processo para os outros, tratando eles como árvores. Desumanizando quem deveria ser mais humano com as pessoas, que somos nós. O processo de desumanização, que no dicionário fala de uma maneira bem bonita, perda de determinadas qualidades morais humanas, faz com que a gente trate as pessoas de uma maneira tão banal, assim, tão sem as qualidades morais, que a gente acha que a gente pode tratá-las como for. Porque se a pessoa que está do meu lado não é humana, eu posso tratar ela como eu bem entender.
Eu posso tratar ela como um bicho. Eu posso tratar ela como uma coisa. E conforme eu vou enxergando as pessoas assim, eu vou tratando com desprezo, eu vou tratando com altivez, eu vou tratando às vezes até com nojo. Porque para mim as pessoas não são pessoas. As pessoas são coisas, são alguma coisa desumana que eu não dou nem o trabalho de pensar o que seja. Quando a gente olha ao redor com essa vista embaçada, muitas das vezes a gente não anseia pelo segundo toque que Jesus deu, como ele deu no cego. A gente se acostuma. A gente acostuma a olhar as pessoas assim. Tá tudo bem eu olhar para o poste e ver o poste como se ele fosse um facho de luz embaçado. O que muda isso na minha vida se eu botar o óculos e enxergar igual como se fosse uma bolinha? Não muda em nada, não continua iluminando o meu caminho quando eu passo na rua. Eu me acostumo. Uma visão limitada, como se só vir na igreja já fosse suficiente. Não, Jesus já falou comigo, eu sei que Ele é Salvador. Como se só isso já fosse suficiente. Como se ver as pessoas e não distinguir as pessoas já fosse suficiente. Mas não é. A gente se acostuma a reduzir as pessoas, objetificando as pessoas ao nosso redor, fazendo comparação dos homens como se eles fossem árvores sem nem perceber. Quer ver como? Quando uma pessoa que pensa diferente de mim, só porque ela pensa diferente de mim, eu olho para ela e falo, lá vem o bolsominion. Idiota, pensa tudo errado. Deve ser burro mesmo. Quando eu olho para a pessoa, eu digo esquerdopata. Ridículo, foi doutrinado e nem percebe. Idiota. Quando eu olho alguém ao meu redor que tem uma orientação sexual diferente da minha, e eu tenho nojo, e eu falo assim, esse gayzinho lá vem de novo. Vocês acham que isso não é sério? Quando eu reduzo as pessoas a esse tipo de coisa que me traz até náuseas quando eu penso nelas. Quando eu olho um imigrante pedindo ajuda, eu falo, lá vem esse sem teto de novo. Lá vem esse pessoal que não tem dinheiro. Pô, eu estou ocupada, estou no meu trabalho, estou tendo que fazer... Cara, eu tiro a humanização das pessoas ao meu redor, sim. Quando as pessoas que trabalham para mim, eu trato elas como se elas fossem uns qualquer. Como se subalternos, né? Trabalhem seus escravos. Façam o que eu estou falando, porque senão eu vou logo dar uns gritos em vocês. Quando as pessoas que estão ao meu redor são trampolins para o meu sucesso. Quando eu olho as mulheres ao meu redor e eu trato elas como objetos. E eu posso nem falar isso em voz alta, mas no meu secreto, é exatamente isso que eu faço. Quantas vezes a gente não faz isso ao nosso redor? E Jesus pergunta da gente, o que vocês estão vendo? O que você está vendo hoje? Eu reduzo as pessoas aos seus pecados, reduzo pessoas a conceitos, reduzo pessoas aos meus próprios traumas. Eu não vou nem fazer amizade com essa pessoa, porque todo mundo que eu faço amizade me machuca de alguma forma. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Eu não vou nem conversar mais. Eu não vou nem me apaixonar mais, porque o meu namorado de 53 anos atrás me machucou, ele me traiu. Pessoas não são traumas, pessoas não são conceitos, pessoas não são seus conceitos diferentes dos meus, pessoas não são suas orientações sexuais, pessoas são pessoas. E Jesus pergunta de novo para a gente hoje, o que você está vendo? Em um mundo polarizado, onde todo mundo se acha certo, nós cristãos deveríamos ter os nossos estômagos revirados quando a gente vê pessoas tratando pessoas dessa forma, como coisas. Quando conceitos políticos, como... Eu estou falando muito de política porque é o que está em voga, né, gente? Mas quando conceitos políticos, orientações sexuais, conceitos diferentes, quando essas coisas... É sempre a primeira vista do que eu vejo na pessoa. Alguma coisa está muito errada, isso deveria ser exatamente o que eu digo. Não, gente, espera aí. Tem uma pessoa por trás disso. E essa pessoa tem a imago Dei, a imagem de Deus, tanto quanto eu e quanto você. Mas eu não estou vendo. Eu estou vendo pessoas como árvores. Estou vendo pessoas como objetos. Estou vendo pessoas como qualquer coisa, menos como pessoas. Mas vocês sabem alguém que é mestre em mudar isso? Jesus.
Quando Jesus entra na história, ele muda completamente. Querem ver os exemplos que eu anotei aqui? Se a gente encontrasse Paulo hoje, a primeira coisa que a gente olhar e falar: não anda com esse cara que ele já matou um monte de crente. Tá falando que é crente agora. Fala, não acredito não. Não acredito não. Não acredito nesse cara. Ele já matou um monte. Lá onde ele morava, ó, era liberado. Então ele matava uma galera. Agora tá aqui dizendo que é crente. Papo. Não anda com esse cara que é capaz dele te matar também. Se a gente andasse, a gente visse Pedro, vixe, não chega perto do Pedro. Pedro nega Jesus, primeira oportunidade que ele tem. Primeira oportunidade. Nega na cara dura, na cara dura. Se a gente andasse com Tomé, vixe, Tomé, mano, não acredita em nada. Jesus faz as coisas, ele olha e fala: vê, incrédulo, não acredita em nada não. Não anda com ele não. Não vou nem contar minhas histórias para o Tomé, porque ele não é muito incrédulo. Se a gente visse a mulher que traiu, que adúltera, que todo mundo estava preparado para jogar pedra. E se fosse esse o tratamento que a gente tem hoje em dia aqui, a gente jogaria pedra do mesmo jeito. Pedras físicas ou não? Porque muitas vezes nossas palavras jogam pedras muito mais cruéis do que pedras físicas. Mas Jesus vai lá e fala: Paulo não é quantos cristãos ele matou. Pedro não é quantas vezes ele negou. Aquela mulher não é quantas vezes ela traiu. E ele muda a história. E nós que nos dizemos cristãos, que levam essa mensagem para onde a gente vai, a gente estampa nas nossas blusas, estampa nas nossas redes sociais, estampa, anda, né, falando para todo mundo que a gente é crente. A gente tem tido esse mesmo comportamento quando a gente vê as pessoas? A visão que Jesus dá ao cego no segundo toque é o ajuste da visão divina. Essa lente da visão divina, eu anotei aqui, né? É o ajuste da visão divina, é o além da percepção primeira. É o olhar aquele quadro que eu só vi duas pessoas, dois senhores se olhando e perceber que tem muito mais coisa escondida. Essa lente divina é cheia de graça. Homens são vistos como homens frágeis, necessitados. É o olhar que vê a multidão e se compadece. É quem vê que vai trair e chama de amigo. Que oferece cola ao que vai negar, o que entende o humano como ele é. Se eu não olhar tudo com essa graça, se eu não olhar tudo com o segundo toque, de que me adianta olhar? De que me adianta ver? De que me adianta ter tido o primeiro encontro com Jesus? Com uma visão ajustada pelo segundo toque de Jesus, a minha vista muda. Não é só luz passando por dentro do meu olho para formar uma imagem invertida que é codificada pelo meu cérebro, que manda os perceptores para meus nervos para poder a gente enxergar. É o olhar que passa disso. É o olhar que olha o coração e que vê a imagodei nas pessoas ao nosso redor. Mas como que isso é possível? Como que eu posso ajustar a minha vista? Será que é possível? Ah, não, Jesus já tocou uma vez, ele já passou, já era. Não, graças a Deus não é assim, né? A nossa vista, ela pode ser modificada diariamente, porque a gente tende a esquecer, né? Jesus sabe disso, e por isso ele dá essa sabedoria para tanta gente, para perceber e chamar a nossa atenção, e chamar a gente de volta, para a gente dar uma limpadinha no nosso óculos, né? Com aquele produto que passam lá na ótica, que a gente volta a enxergar de novo as coisas de maneira certa. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas antes transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como a gente enxergar se a nossa mente não estiver renovada. Senão, é imagem passando por dentro do olho sem distinguir o que a gente está vendo. Se não tiver renovação da mente, a gente não enxerga as coisas como elas poderiam ser ou como deveriam ser. A gente só vê as coisas naturais de uma forma que a gente passa nossos dias enxergando sem nem prestar atenção. A graça do segundo toque é um toque na mente, onde a lente divina chega e a gente passa a enxergar as coisas. E as mulheres param de ser objetos, e as pessoas param de ser conceitos, e orientações sexuais não me enojam.
e as pessoas passam a ser pessoas necessitadas de Jesus. E as pessoas que trabalham para mim precisam tanto de Jesus quanto eu preciso. E as pessoas que estão no sinal são pessoas necessitadas que precisam não só de dinheiro, mas como precisam de amor. E as pessoas na minha família não são pessoas que enchem meu saco o dia inteiro, mas são pessoas que precisam também de abraço. Precisam de um telefonema. A graça do segundo toque é quando a renovação da mente acontece e a conversão dos nossos conceitos nos tira do patamar de pessoas que simplesmente enxergam como pessoas que distinguem o que está ao nosso redor. Todo mundo precisa de Deus. Não é só eu. Eu não deveria me achar só porque eu tenho Deus e os outros não têm. Só porque eu posso saber coisas, né, que estão ali, entender um pouquinho mais do que está na Bíblia do que os outros. Quando a graça do segundo toque é a graça da compaixão. É o que olha as pessoas, multidões ao redor e se compadecem. E não só pisa, e não só trata com desprezo. A graça do segundo toque, ela é a vontade de querer mais. Imagina o que é para uma pessoa que nunca enxergou nada, enfim enxergar alguma coisa, nem que seja homens como árvores. Para ele já era um avanço. Ele não enxergava nada antes. Jesus podia ter perguntado e falado: o que você está vendo? E ele falar: nossa, valeu, cara, eu não enxergava nada e agora eu estou enxergando, obrigada, tchau. Mas Jesus está buscando um coração sincero. Quando ele pergunta: o que você está vendo? Ele está esperando a resposta certa. Ele não está esperando que o cego se acomode com que ele não enxergava nada e agora ele enxerga um pouquinho. Quando ele pergunta o que ele está vendo, ele está perguntando com sinceridade: o que você está vendo agora? Porque eu quero fazer mais. Mas para ele fazer mais, o cego precisou ser sincero. O ex-cego, né? Desculpa, porque ele já enxergava um pouquinho. O ex-cego. A graça do segundo toque vem quando essa sinceridade acontece. Quando ele pergunta do cego: o que você está vendo? E ele fala a verdade. Eu estou vendo um homem como árvore. Eles são um monte de gente, mas estão andando, parece um monte de árvore. Tá estranho isso aqui. Para a gente ter a graça do segundo toque, a gente precisa ter sinceridade. A gente já entendeu. Quantas vezes a gente já ouviu pregação aqui? Quantas vezes a gente já entendeu? Jesus morreu na cruz. Eu amo Jesus. Eu canto essas músicas. Eu venho para a igreja. Isso a gente já entendeu. Eu dou oferta. Eu canto louvor. Eu participo das reuniões durante a semana. Mas o que você de fato está vendo quando você olha as pessoas ao redor? O segundo toque precisa de sinceridade, como a do cego. O que você vê hoje? Marta, eu enxergo as pessoas pelos pecados delas. Porque eu sei que aquele fulaninho ali fez isso, aquele outro fulaninho fez aquilo outro. E aí, assim, né? Eu mantenho uma certa distância com esses pecados que eu não gosto muito. Marta, quando eu olho para as mulheres, eu penso nelas de maneira objetificada. É difícil para mim. Eu cresci assim, as pessoas objetificando as mulheres ao meu redor. E eu posso ser assim, super legal com todo mundo, mas quando eu estou no meu secreto, é assim que eu enxergo. Eu perco a paciência com todo mundo que pensa diferente de mim. Para mim são todos uns grandes burros. Saco, parece que não pensam. Eu não consigo ter trato com as pessoas que pensam diferente de mim. Aonde Jesus precisa ajustar a nossa visão? Aonde a gente precisa do segundo toque? Para que homens sejam homens necessitados. Para que mulheres sejam mulheres necessitadas de Deus. Para que as pessoas ao nosso redor sejam de fato pessoas e não seres objetificados ou diminuídos ou reduzidos pela nossa própria cegueira. A luz que quer entrar hoje pelos nossos olhos não é a luz do sol para a gente conseguir enxergar as coisas. Não é porque a lâmpada está ligada e a gente consegue enxergar. A luz que para trocar o entendimento e fazer a gente distinguir ao invés de só enxergar, tem a ver com a nossa mente convertida pelo Jesus todos os dias. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos.
e pensarem nessas imagens deturpadas que nós temos das pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente distrata? Quantas vezes nos enoja? Quantas vezes a gente perde a paciência? Quantas vezes a gente se acostuma a ver quem está ao nosso redor e a gente não pensa nelas como pessoas que são necessitadas de fato do amor de Deus? Quantas vezes a gente coloca todo mundo na mesma caixinha e deixa para lá, deixa que Jesus vai tratar do jeito dele? Eu não tenho uma paciência de falar com essa pessoa. Quantas vezes a gente objetifica, quantas vezes a gente desumaniza? Aonde que a luz divina, e não só a luz do sol, precisa passar por dentro dos nossos olhos hoje, para a gente distinguir o que de fato tem acontecido ao nosso redor, e não só o que a gente vê na primeira vista. O segundo toque está aí. Jesus está perguntando com sinceridade: o que você está vendo? O que você está vendo quando olha para as pessoas? Deus, eu não sei os meus irmãos aqui de olhos fechados, mas eu muitas vezes tenho reduzido pessoas e tenho perdido a paciência com elas. E tenho muitas vezes, nem quero elas no meu convívio, porque o pecado delas é demais para mim, ou qualquer coisa assim, como se eu não fosse pecadora também. E eu venho te pedir, Senhor, abre os olhos da minha mente, Senhor. Abre os olhos da minha mente para que eu possa distinguir de fato as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou cansada de ver pessoas como árvores. Cansada de minha vista embaçada. Cansada, Senhor, de me isolar, Senhor, porque eu acho que só eu estou certa. Me dá, Senhor, a graça do segundo toque para que a gente possa enxergar, Senhor, de fato as pessoas que estão ao nosso redor hoje, aqui dentro dessa comunidade, como pessoas que precisam de Ti, e não só, Senhor, sobre os conceitos que eu já coloquei em cada uma, Senhor. Que eu possa chegar no meu trabalho amanhã e eu possa enxergar as pessoas por quem elas são, pessoas necessitadas de Ti. Para que eu possa andar na rua, Senhor, e perceber as pessoas ao meu redor e enxergá-las pelo que elas são. Nos dá, Senhor, a graça do segundo toque, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a enxergar mais, a distinguir de fato, Senhor, e não só, Senhor, se acostumar com o que a gente já vê. Toca, Senhor, onde as imagens deturpadas se formam, Senhor, sobre as pessoas ao meu redor, para que eu de fato, Senhor, seja incomodada, Senhor, por isso. E eu realmente Te busque, Senhor, todos os dias pela renovação da minha mente, Senhor. Que isso seja minha oração. E que não precisa, Senhor, de nenhum holofote, porque a Tua voz não quer concorrer com as vozes, Senhor, ao meu redor. Seja no silêncio do meu quarto, Senhor. Seja na hora da minha devocional contigo, que só eu e Tu precisamos saber. Eu não preciso postar, eu não preciso contar para todo mundo. Eu preciso do toque, Senhor, onde só Tu podes ver. Onde eu não falo em voz alta porque eu tenho até vergonha. Que, Senhor, que a gente abra os olhos agora e a gente cante, Senhor, para Ti de maneira diferente. Que a luz divina, Senhor, passe por dentro dos nossos olhos e mude a percepção da nossa mente, Senhor, para que a gente distingua de maneira diferente as coisas ao nosso redor. E a gente saia, Senhor, que nem esse cego, Senhor, enxergando, Senhor, as coisas claramente. Em nome de Jesus, Senhor.